boa noite. Nós, hoje, durante o mês de janeiro, nossos temas são livres. E, portanto, hoje eu escolhi um tema, na verdade é uma lição, que sempre que eu lembro eu volto nela, porque ela é muito próxima da nossa realidade, como tudo, do Evangelho, como tudo que Jesus vivenciou. Mas, em particular, esta lição, ela sempre que eu posso, eu leio, releio e penso sobre ela. Quem escreveu foi Humberto de Campos, quando ele ainda assinava como... aliás, ele passou a assinar como Irmão X, Cartas e Crônicas. A doutora Marlene, um tempo atrás, ela até revelou acho que foi a doutora Marlene que nos falou, que Humberto de Campos, um espírito, escritor, estudioso da nossa língua, da nossa cultura, ele, no plano espiritual, ele desenvolveu esse espírito de pesquisa e ele teve acesso a arquivos assim que nós não conseguimos nem dimensionar, arquivos que estão, onde estão registrados, assim, onde há os registros das vivências, dos momentos, de particularidades do cotidiano de Jesus com os seus discípulos, principalmente. E é muito interessante o relato. Então nós temos o Boa Nova e temos aqui o Cartas e Crônicas, que são pequenas crônicas, pequenos textos relativos a estes episódios que são verídicos, da vida de relação do Cristo com os seus discípulos, com as pessoas na época, seus amigos, as pessoas com as quais ele se relacionou enquanto esteve aqui entre nós. E esta lição, o título dela é A Petição de Jesus. É muito interessante, quem conhece vai ter oportunidade de lembrar novamente. E eu vou ler para não perder a essência. E Jesus, ele começa dizendo: retido por deveres constrangedores junto da multidão em Cafarnaum, falou a Simão, num gesto de bênção: vai, Pedro, peço-te, vai à casa de Jeremias, o curtidor, para ajudar Sara, sua filha. Prostrada no leito, tem a cabeça conturbada e o corpo abatido. Vai sem delonga, ora ao lado dela, e o Pai, a quem rogamos apoio, socorrerá a doente por tuas mãos. Então, Jesus volta-se a Simão, Simão Pedro, e é interessante como existem vários episódios contados por Humberto de Campos, nos quais Simão é protagonista. Simão, a gente se vê muito parecido com ele, porque ele era questionador, ele se indignava perante as coisas erradas, e muitas vezes Jesus passou a ele as lições através de vivências e desses episódios. Então esse é um dos episódios. Jesus então pede a Simão para que socorra uma moça que é filha de quem? Filha de Jeremias, curtidor, que é a profissão dele. A menina chama-se Sara e ela estava doente, conturbada tanto emocionalmente como fisicamente. Bom, na manhã ensolarada, pôs-se o discípulo em marcha
entusiasmado e sorridente com a perspectiva de servir. À tarde, quando o sol cedia as últimas posições à sombra noturna, vinha de retorno, enunciando inquietação e pesar no rosto áspero. Ele atendeu à solicitação de Jesus, Simão, saiu logo cedo e voltou à tardezinha. Só que quando ele voltou, ele estava completamente diferente de quando foi. Quando ele foi cheio de disposição, feliz por estar sendo útil, por ter esta oportunidade de auxiliar o mestre numa tarefa de socorro, mas na volta ele estava inquieto, pesaroso. Vamos ver por quê. Ah, Senhor, disse ao mestre que lhe escutava os apontamentos. Todo esforço baldado, tudo em vão. Como assim? Jesus perguntou. E o apóstolo explicou amargamente qual se fora um odre de fel a derramar-se. Então vejam, tentem imaginar a cena. Então ele chega para Jesus, pesaroso, e diz: olha, foi tudo em vão, tempo perdido, né? Jesus pergunta: mas como assim? Aí Simão se abre, mas ele se abre cheio de amargor, rancoroso, né? Vamos ver o que ele encontrou na casa de Jeremias. Por que que ele não teve sucesso na missão que Jesus lhe confiou? A casa de Jeremias é um antro de perdição, ele falou. Antes fosse um pasto selvagem. O abastado curtidor é um homem que ajuntou dinheiro a fim de corromper-se. De entrada, dei com ele bebericando vinho num paiol, a cuja porta bati na esperança de obter informações para encontrar o recinto, para entrar no recinto doméstico. Não parecia o patriarca, e sim um gozador, desavergonhado. Sentava-se na palha de trigo e de momento a momento colava os lábios no gargalo de pesada botelha, desferindo gargalhadas ao pé de serva bonita e jovem que se resfestelava no chão, positivamente embriagada. Ao receber-me, começou perguntando quantos piolhos trago à cabeça e acabou mandando-me ao primogênito, ou seja, ele completamente bêbado. Quantos piolhos você tem na cabeça? Vai falar com o fulano que era o filho mais velho. Saí à procura de Zoar, o filho mais idoso, e o achei enfurecido no jogo de dados, em que perdia largas somas para conhecido traficante de jogo. Acolheu-me aos berros, explicando que a sorte da irmã não lhe despertava o menor interesse. Por fim, expulsou-me aos coices, dando a ideia de uma besta fera solta no campo. Afastava-me, apressado, quando esbarrei com a dona da casa. Dei-lhe a razão de minha presença. Contudo, antes de atender-me, passou a espancar esquelética menina, alegando que a criança havia surrupiado o figo, enquanto a pequena chorosa tentava esclarecer que a fruta havia sido devorada pelos galos. Somente após ensanguentar a pobre
vítima, resolveu a megera designar o aposento em que poderia avistar-me com a filha doente. Ante o olhar melancólico do ouvinte, o discípulo prosseguiu. Então, nessas alturas, Jesus ouvia Simão melancólico, né? A dificuldade, porém, não ficou nisso, não. Visivelmente transtornada pela bagatela do evento do figo, a velha sovina errou na indicação, pois entrei numa alcova estreita, onde fui defrontado por Josué, o filho mais moço do curtidor, que mergulhava a mão num cofre de joias. Desagradavelmente surpreendido, fez-se amarelo de raiva, acreditando de certo que eu não passava de alguém que havia sido contratado para espionar-lhe. Quando ergueu o braço para esmurrar-me, supliquei-lhe considerasse a minha situação de visitante em missão de paz e socorro fraterno. Embora contrafeito, conduziu-me ao quarto da irmã. Ah, mestre, que tremenda ilusão! Não, que tremenda desilusão! Não duvido de que se trata de uma doente, mas logo que me viu a estranha criatura, se tornou inconveniente, articulando gestos indecorosos e pronunciando frases indignas. Não aguentei mais. Fugi horrorizado e regressei pelo mesmo caminho. Observando que o amigo sublime, Jesus, se resguardava, triste e silencioso, volveu Simão após cumprido intervalo. Senhor, eu não fui acaso bastante claro? Porventura, não terei procurado cumprir-te honestamente os desejos? Seria justo, mestre, pronunciar o nome de Deus ali, entre vícios e deboche, avareza e obscenidade? Jesus, porém, depois de fitar longamente o céu, a inflamar-se de lumes distantes, fixou no companheiro o olhar profundamente lúcido e exclamou com serenidade: Pedro, conheço Jeremias, a esposa e os filhos há muito tempo. Quando lhe incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi para auxiliar. E termina aqui o episódio. Com certeza, né, amigos e amigas aqui presentes, e os que poderão nos assistir, a gente ia pensando, imaginando a cena, e a gente chega a ter pena de Pedro, né? Imagine um de nós enfrentando essa situação. Eu acho até que nós somos solidários a Pedro, mas Jesus disse, né? Eu conheço essa família há muito tempo, Pedro, eu pedi apenas para você ir até lá e auxiliar. Bom, aí, para analisar essa situação, que no primeiro momento nos parece assim, nossa, mas Jesus nem pensou no sacrifício, né, que foi para Pedro. Só que Jesus, nós sabemos, que a sua sabedoria é inquestionável, e nós
encontramos várias citações no Evangelho segundo o Espiritismo que nos faz meditar, né, com relação à nossa vida prática. O que Pedro passou naquele momento foi uma situação da vida prática, do cotidiano dele, enquanto discípulo de Jesus, enquanto aprendiz do Evangelho e auxiliar do Cristo nas tarefas de auxílio e de amparo aos mais necessitados e da divulgação da lei de Deus, segundo a maior lei, que é a lei do amor. Então, nós vimos aqui, depois eu vou voltar, várias citações que vêm ao encontro. Nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo a lição de não julgar, para não sermos julgados, de atirar a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Nós encontramos a lição da indulgência, onde vou me detalhar mais aqui. Porque eu pensei em algumas afirmativas aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, quando eles nos explicam a questão da indulgência. A indulgência, ela jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Sede, pois, severos convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o modo de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Então, a nossa visão, ela é sempre com relação ao nosso momento presente, né? E nós agimos de acordo com o impulso, né? E com os critérios e com o que nós consideramos correto do nosso ponto de vista, né? Do ponto de vista da nossa moral. Mas veja bem, nós não estamos aqui para julgar. Ninguém está endossando o comportamento da família de Jeremias, mas sim o que Jesus pediu foi exatamente de Pedro este olhar de indulgência, de compreensão para com aqueles espíritos completamente desregrados, vítimas dos próprios vícios. E o alerta aqui na lição, que no caso é José, espírito protetor, que em Bordeaux, em 1863, ele escreveu: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência, ela atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta, irrita. Como é que o Simão chegou para Jesus? Desanimado, irritadíssimo. E não resolveu o problema, não contribuiu para nada. Ele não conseguiu contribuir para nenhuma mudança, nenhuma melhoria. E assim somos nós. Nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, né? Aí,
Fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Então nós não temos indulgência do nosso semelhante. E a gente se esquece o quanto o Pai misericordioso teve, tem e sempre terá em relação a nós. Nós estamos aí na eternidade, não se sabe precisar há quanto tempo. E estamos ainda nos debatendo com o Evangelho. Não, se nós pararmos para pensar, Jesus, ele viveu e exemplificou tudo com muita simplicidade. E nós somos altamente complexos. As nossas escolhas fez com que nós nos tornássemos seres complexos. Tão complexos que nós não conseguimos visualizar assim o simples, que está na lei do amor. Então veja bem, ele diz aqui que Jesus, ele sempre nos dá uma oportunidade, sempre está nos compreendendo. E o mesmo deveríamos nós fazer em relação ao nosso semelhante. Aí ele continua assim: mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas asas brancas sobre as faltas dos humanos, revelando-as assim aos olhares daqueles que não pode tolerar o que é impuro. Quem somos? Somos nós. Então, aqui a recomendação do Heitor, ainda na lição da indulgência, nos diz o seguinte: para que nós possamos agir de modo que nós possamos nos fortalecer, né, confiando, porque quando nós agimos com indulgência, nós nunca estamos sós. Nós estamos sempre contando com os espíritos bons, os espíritos nobres, os espíritos que trabalham pelo progresso comum, os espíritos que encontraram realmente o significado da lei de amor. E ele está dizendo assim: quem está com você? Os anjos, né, no sentido figurativo, que derramam com as suas asas brancas, eles conseguem fazer com que nós, né, não vejamos e toleremos o que é impuro. Então, ou seja, o ato, não sei se eu estou sendo claro, mas o fato de nós nos esforçarmos para sermos indulgentes para com o nosso semelhante, vai atrair para nós toda uma assistência espiritual de hierarquia superior, e esta assistência, essa inspiração que nós vamos estar imbuídos quando lidarmos com esses espíritos, com esses irmãos, vai fazer com que a gente nem enxergue e tolere o que é impuro. Aquilo que no ímpeto a gente não consegue fazer. Que foi o que aconteceu com Pedro. Chegou lá, tomou, saiu correndo, gente. O que é isso? É tudo louco aqui? Então, qual é? É abrir o coração e cultivar a indulgência. Porque nós nunca estamos sós. E se nós lembrarmos quando Jesus recomendou, pediu para Pedro ir até lá, o que é que ele falou? Vai, se coloque lá para ajudar, né? E conte com quem? Com o Pai, né? Com o Pai misericordioso para te ajudar. Percebe? Jesus disse isso. Ele já avisou, né? Que Pedro fosse e contasse com Deus.
E aqui no Evangelho a gente vê que a indulgência, o sentimento nos leva realmente a não nos determos naquilo que é escandaloso. Nós não vamos ficar apegados no escândalo, no fato, no estrago, percebe? Vamos conseguir focar diferente o nosso irmão. Saímos do foco do que é impuro e vamos vibrar em favor, vamos fazer o que é possível a fim de ajudá-los a sair daquela situação. Nunca sós, não estamos nunca sós. Sozinhos nós nada poderíamos fazer. Mas a nossa disposição vai atrair toda essa ajuda. Bom, e continuando no Evangelho, nós temos perdoai, que nós temos que ter essa convicção, sermos indulgentes para os outros e lembrarmos daquele trechinho do Pai Nosso, quando a gente diz, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos os que hão nos ofendido. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras. Quando a gente ora o Pai Nosso, às vezes até um pouco displicentes, não percebemos. E aqui, esse mentor que escreve sobre a indulgência, ele diz, compreendei bem o valor destas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino de que ela se veste. Então, ou seja, são palavras carregadas de ensinamento. Perdoa, Senhor, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Bom, finalmente aqui, o outro mentor recomenda, caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente, ver em cada um superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Ou seja, vamos relevar o defeito do outro, ajudar no que for possível, certo? Sabedores das nossas deficiências. Não é nos punirmos das nossas deficiências, e sim sabedores, cientes de que nós não somos perfeitos e de que nós desconhecemos por completo um tipo de vícios e de desmandos e de estragos nós fizemos em outras vidas. Então é melhor a gente não mexer tanto, fazer o melhor, mas conscientes de que nós somos portadores de grandes defeitos e precisamos da indulgência dos outros com relação a nós, porque é assim, a gente se esquece, a gente se esquece que os outros também muitas vezes tem que nos aguentar. Muitos de nós podemos viver e conviver com pessoas no nosso dia a dia que a gente não consegue avaliar a indulgência que ela tem para conosco, nas nossas chatices, nos nossos rompantes, nos nossos desânimos, nas nossas injustiças, e as pessoas vão nos relevando. Agora, quando diz respeito a nós, bom,
Tem uma pergunta aqui interessante, né? Porque tem uma pergunta que ele faz, depois explica. Ó. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Aí nós temos uma ponderação. Certamente que não é essa conclusão a tirar-se. Né? Também não é anarquia geral. Né? Nós temos o dever de manter a paz, a organização, o equilíbrio. Então veja bem a questão. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não como as mais das vezes pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigir a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Que escreveu por São Luís, em Paris, 1860. Então veja bem. Óbvio, então não vamos também fazer apologia da anarquia, né? Ou sermos omissos. Aí é o outro lado da moeda. É lícito sim repreender, sempre com uma visão do todo. E ele recomenda aqui com cuidado, com cautela, né? Para um fim didático, com caridade, e não com agressão e maldade, porque aí você está denegrindo o outro. Nós não estaremos repreendendo, nós estaremos, quando nós agimos por um impulso violento, nós, ao contrário, estaremos nos satisfazendo por estarmos humilhando outra pessoa. E não é isso que ele está dizendo. Então nós podemos sempre, que possível, interferir, né, repreender de modo calmo, educativo e firme. Porque também nessas horas nós estaremos sendo inspirados. Quando nós não pensamos apenas na satisfação da nossa vontade, porque não vou repreender porque o fulaninho está indo contra o que eu penso, ou ele está fazendo isso e merece ser repreendido e humilhado. Eu estou satisfazendo, nesse caso, a minha gana de fazer o outro pagar. É bem diferente. Estaremos agindo para o bem comum. E ele diz aqui, principalmente aqueles que foram colocados sob a nossa tutela. Aí nós temos, como entendedor, minha palavra basta, os filhos, né? Filhos, alunos, todos aqueles que nós temos ascendência, de algum modo, devido à organização que nós estamos aqui na Terra, da forma como nós estamos organizados. Então, nós devemos sim, sempre ter um espírito de orientar com caridade. Enfim, pessoal, é agirmos de acordo com a outra lição do Evangelho que fala sobre o homem de bem. Porque não sei se vocês já leram, tem um capítulo que fala sobre o homem de bem. O que ele faz? Como é que eu sei distinguir um homem de bem? E aí no Evangelho tem uma lista de virtudes que um homem de bem tem. E eu destaquei aqui
uma das virtudes, que vem exatamente ao encontro da nossa lição, que diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem, né, ele cumpre sempre a lei de justiça e de caridade na sua maior pureza. Esta é a introdução do homem de bem, das características de um homem de bem. E aqui eu destaquei: possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, ele faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica seus interesses à justiça. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. O homem de bem, olha aqui, ele é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque em todos os homens vê seus irmãos. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. É indulgente, aqui é o ponto X. O homem de bem, é indulgente para as fraquezas, porque sabe que também necessita de indulgência. E tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que se possa fazer para atenuar o mal. Então, existem outras lições que remetem justamente ao episódio de Simão. Aí eu penso, né, se Simão, né, discípulo de Jesus, nossa, nós devemos muito, né, a Simão Pedro, né, na fixação do cristianismo, né. Imagine, então nós temos muitas esperanças, né, se Simão, né, resvalou para aprender tão junto ao Cristo, imagine nós. Então nós temos jeito, né? Nós vamos conseguir com o nosso esforço, com a ajuda dos mentores, a sermos mais indulgentes, a sermos menos precipitados em relação ao defeito alheio, né? Respirar, contar até 10, né? Beber a água da paz, como o Chico nos ensinou. Não importa, nós temos que criar os nossos próprios mecanismos para frearmos os nossos impulsos diante daquilo que nos repugna, do comportamento do outro que nos repugna, nos fere, nos agride, porque vai completamente contra a nossa moral, certo? Pensemos nisso. Agora, só para terminar, porque ainda tem alguns minutinhos, eu gostaria de chamar a atenção, ainda nessa questão aí da indulgência, né, e do comportamento transviário das pessoas. Nós temos uma lição muito importante do Evangelho que diz o seguinte, vocês vão logo associar a nossa lição aqui. Não são os sãos, né, os idosos de saúde que precisam de médico, né? E tem um tópico nesta lição que se dedica a falar sobre a mediunidade. E muitas pessoas, quando chegam na doutrina e começam a ver, fica assim, nossa, mas aquele fulano, aquela fulana é médium. Nossa, mas olha, eu não aceito isso, né? Afinal de porque, nossa, o cara faz tanta coisa errada. Eu conheço a pessoa fora daqui, nossa,
não tem moral para ser médium. Não é assim que Noroá? Né? Alguém de nós, ou já ouviu um comentário desse, ou nós mesmos já saímos com um julgamento desse tipo. E eu quero só lembrar aqui, olha, sobre a mediunidade. Que ele diz aqui que a mediunidade, há quem se admire que por vezes a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes até de usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deveria ser atributo exclusivo de maior merecimento. E ele diz aqui, ora, nenhuma pessoa há, digamos antes de tudo que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como a de ver, ouvir falar. Ora, nenhuma dessas, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Então, ou seja, a mediunidade, aí mais para frente assim, se a pessoa abusar, ela vai responder, assim como há outras faculdades que ela também tem, de ouvir, de falar, de ver. E a mediunidade, ela é a forma pela qual o indivíduo tem a grande oportunidade de fazer a caridade. Né? Então, veja bem, ela não é dada aos privilegiados. As pessoas não são especiais. Os médiuns não são pessoas especiais. Né? O que ocorre é que a mediunidade é um atributo normal e comum, mas aqueles que as têm de uma maneira mais acentuada, certo? E que programaram para que fosse assim, e foi concedido pelo alto, porque, através da mediunidade, nós somos levados a passar por cima de muitos defeitos, de muita coisa errada, porque nós temos que usá-la em benefício, seja lá de quem for, e beneficiados pela mediunidade em diversos tipos de trabalho. Então, só finalizando, por exemplo, o médium, ele não chega na câmara de passe, ele não pode ficar escolhendo para quem ele vai dar o passe. Né? Eu não gosto, não vou com a cara deles. Tem que dar um passe para quem vem buscar o passe, seja lá quem for. Se tiver perfumado, se tiver mal cheiroso, é para aquele irmão ou irmã que vem buscar ajuda. O médium de incorporação dos trabalhos mediúnicos, ele não deve e nem tem que ficar escolhendo o tipo de irmãos desencarnados que vêm se manifestar através dele, porque eles vêm em busca de auxílio, de esclarecimento, e nós, que somos médios, muitos aqui da sala, e que nós damos facilidades, a gente sabe que muitos daqueles que nós nos colocamos como um veículo para que eles se expressem, nossa, a forma deles sentirem e o que eles fizeram se choca com a nossa maneira de ser, com a nossa conduta, mas não é por isso que a gente não vai ajudar, percebe? Então a mediunidade, ela não é um privilégio, ela é um dom como outros dons que nós temos, mas ela é a maneira, é uma ferramenta, um instrumento preciso, se nós soubermos e realmente termos responsabilidade de ajudar e de ter indulgência, né? A partir do momento em que nós nos dedicamos ao trabalho mediúnico, se nós não tivermos indulgência, vai ser difícil, entendeu? O processo só vai ser doloroso. A partir do momento que a gente vai de peito aberto, confiando, é o mesmo processo que nós temos quando estamos aqui com os nossos irmãos encarnados, não é diferente não.
né? Apenas a comunicação se dá num outro nível, em outra dimensão. Pessoal, assim, nós vamos ter tempos para perguntas, né? Então eu agradeço a paciência, espero ter contribuído. Então vamos trabalhar. Muito obrigada, professor. Também que nos